Boa tarde, pessoal. Estamos começando. Diga. Pronto, pessoal. Daqui a pouco a gente começa, viu? Estamos só esperando nossa irmã Gilca entrar, tá certo? Ela já está aqui no estúdio com a gente, pelo Facebook, e já vai entrar aqui também no Instagram. Últimos preparativos. Oi, Daniele, tudo bem? Já vamos começar a nossa live, viu? Estamos só aguardando a palestrante chegar aí com a gente. Ela já está aqui no estúdio, mas vai entrar aqui no Instagram também. Deixa eu baixar aqui e colocar o fone. Pronto, já estamos ao vivo, viu, Gilca? Olá! Entre no ao vivo lá do Instagram, pelo celular. Oi? Você tem que entrar no Instagram. Alan, quando eu baixo o volume do computador, eu não estou escutando tua voz. Então, ó, ligue ele novamente, por favor. Ligue. Deixa eu aumentar aqui para ver se... Tá certo. Pronto. Aumentei. Pronto, tá me ouvindo agora? Será que eu mantenho? Veja. Você que diz. Não, você vai ter que desligar. Só que para você tem que entrar ao vivo lá no Instagram. Você tem que ir no seu celular, abrir o Instagram. Certo? Entendi. Sim, claro. No caso eu vou lá na Maria Dolores. Não, você vai ter a bolinha do ao vivo lá em cima, né? Aquele círculozinho que fica ao vivo. Certo. Do Story. Tô vendo. Pronto. Então eu vou fazer aqui o convite, você vai entrar também. Aqui no Facebook a gente já está ao vivo, tá? Isso. Pronto, você chegou aqui agora, eu vou mandar aqui, vou incluir você aqui junto comigo. Já vai entrar. Sim. Aí. Agora você baixa. Agora baixa um pouquinho. Pronto. Aí você pode baixar o volume do Testando a nossa paciência, né, Alan? Isso, exatamente. Tudo a ver com o tema, né? É verdade. Vai tá tudo Pronto. certo. Aí agora você desliga o alto-falante do notebook. Certo. Pronto. Agora sim. Pronto. Agora tá tranquilo. Então já temos o pessoal Isso. chegando de Paula Caroline, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos dar início, então, à nossa live. Já estamos ao vivo aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook. E hoje, dando continuidade aos nossos trabalhos, né, de reflexão que fazemos aos domingos, temos o grande prazer de receber nossa amiga e irmã Gilca Miranda, que é muito querida aqui por todos do Maria Dolores, é uma parceira, tem sempre participado com a gente, nos dado aquela força, né? E tem estado bem ativa durante toda a pandemia, né? Porque foram muitas lives, eu tenho acompanhado, ela tem feito vários trabalhos, né? Mostrando aí que o espírita tem que estar pronto para o trabalho, mesmo nos momentos difíceis, né? Verdade.
Porque fazer as coisas. Ó, Fátima chegou também no Instagram. Boa tarde, Fátima, seja bem-vinda. Porque trabalhar quando está tudo bem, aí é muito fácil, né? Então, é nos momentos de crise, de dificuldade, que a gente mostra que realmente está firme no trabalho. E a nossa irmã é um exemplo dessa postura, né? Então, Obrigada, hoje, amigo. por nada, por nada. E hoje vamos ter o prazer de ouvir um tema que é sensacional, porque eu acho que é o calo da maioria de nós, né? Nós temos dificuldade para mantermos a nossa serenidade, a nossa paciência. Então vai ser uma reflexão muito boa. Sempre nossa irmã traz reflexões bem interessantes, com as suas pesquisas, né? Sempre é bem embasado, então é sempre muito rico. Então nessa tarde a gente vai ter essa bênção, né? Essa oportunidade de podermos aprender juntos, entre amigos. A Érica entrou também, ó, a Érica Albuquerque dando boa tarde. Tudo bom, Érica? Ai, Érica, beijo, beijão. Paula também. Eu não estou vendo todos que estão entrando, me desculpem. Eu não consigo que visualizar nem do computador, eu não sei porque não aparece. Talvez porque eu seja muito entendida de. Ou porque no celular No ainda Instagram, vejo. É, é, no Instagram ainda vejo, sim, sim. pronto, entrou Fátima Souza, Daniela, Dani Costa, e, Mirella, Érica, beijo a todos e isso, todas. isso mesmo. Sérgio, isso. Pronto. Então, pessoal, vamos começar o nosso trabalho, né? Só dando um recado, a gente, no mês passado, a gente retornou às reuniões presenciais, que são nos domingos às 16h30, esse mesmo horário das lives. Como é que a gente está fazendo? Ele está alternando. Um domingo, a Dani está dando boa tarde, boa tarde. Um domingo a gente faz uma live, aqui, uma palestra virtual, outro domingo uma palestra presencial. A gente vai assim até o final do ano e, e provavelmente no ano que vem a gente volta 100% presencial e vamos ver as lives, a gente talvez faça num outro horário, num outro dia. A gente vai avisar, tá certo? Para a gente não perder esse contato com pessoas que nos acompanham, tanto no Face quanto no Instagram. Érica está mandando mensagem para tu aí, Gica. Ah, oi, Érica. Boa, obrigada, querida. Obrigada mesmo. Beijo grande para você. Pronto, pessoal. Então vamos fazer o seguinte. Júlio, primeiro se você quiser fazer sua saudação inicial e depois a gente faz uma prece e você toca a sua palestra. Que bom, satisfação grande estar aqui, Alan, com você. Um abraço aí para todos que fazem o Maria Dolores, todos que estão aqui nos assistindo. É com grande satisfação, né, que a gente vem tocar mais um assunto e esse que é tão necessário para todos nós, né, para que a gente possa refletir, para que a gente possa é, estar construindo cada vez mais, né, esse sentimento dentro de nós. Então, grande satisfação. Ok, obrigado. Satisfação é nossa, viu? Vamos fazer nossa prece então e na sequência você já pode seguir e fazer seu raciocínio, tá bom? Ok. Senhor Jesus, querido amigo, mais uma vez nos reunimos em teu nome para aprender os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Nos ajuda, Senhor, para que possamos aprender da melhor forma possível todo esse ensinamento que vai ser trazido hoje. Nos ajude a deixar os preconceitos de lado e abrir nossos corações para o aprendizado. Abençoa também a nossa irmã que vai usar a palavra, que ela consiga transmitir os seus estudos, suas reflexões, compartilhando conosco, para que possamos ter o alívio e também o aprendizado para lidar com as nossas dificuldades. Muito obrigado por tudo. Que tua paz, Senhor, nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Fique à vontade. Eu quero aproveitar e comentar que se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, que pode ser colocada aí, e a gente vai ao transcorrer, né? Eu não vou nem saber, não sei se eu vou conseguir ler, mas aí Alan, quando já estiver chegando no final, dá um sinalzinho, porque a gente pode dar uma concluída um pouco antes para a gente poder responder as perguntas ou fazer algum comentário que qualquer um que estiver assistindo considerar pertinente. Eu acho que é muito bom essa interação, porque cada vez mais a gente vive um momento de que a gente necessita disso, né? Do contato, da interação. Então vamos lá. Lidar com os sentimentos de essa virtude que é a serenidade no nosso coração, para construir a paciência, é algo que hoje eu acho que sempre foi algo que indaga da humanidade a necessidade, mas assim, mais do que nunca, nós somos convidados a essa reflexão,
Não é à toa que veio uma proposta tão importante na nossa vida como a que veio agora e que a gente ainda está passando por um tempo razoável. E eu sempre digo isso, que é um evento inédito, embora já tenha tido algumas pandemias, mas nunca com essa configuração a que estamos nos expondo, estamos vivendo. A nossa geração vive momentos de muita reflexão quando a gente tem a comunicação em tempo real. Então, eu queria logo contar uma história para a gente começar, que está no livro Contos e Apólogos, um livro psicografado por Chico, ditado pelo irmão X, e está lá no item 17 e se intitula O Homem que Não Se Irritava. Por que eu quis trazer primeiro esse texto? Porque é uma virtude que primeiro a gente precisa trabalhar dentro de nós. Bem, a história conta o seguinte: o rei convidou um filósofo para aperfeiçoamento da palavra dele. Ele tinha, na vida pública e na vida privada, largos gestos de bondade, de inteligência. Ele era um homem justo, dentro do possível, generoso. Ele não tinha aquela ânsia de acumular tesouros, mas instituía escolas, abrigos, incentivava o trabalho, a lavoura, sempre visando a educação e prosperidade do seu povo. Mas, com relação às manifestações pessoais, ele sentia-se atrasado e hesitante. E não disfarçava que ele, por vezes, né, ele era uma pessoa até colérica, ele tinha uma franqueza rude, né, aquela característica de algumas pessoas, sincera demais, né, e um certo mau humor. E isso incomodava ele sobremaneira. E, de uma certa forma, desse relacionamento que ele tinha com as pessoas, gerava uma certa mágoa, uma certa desconfiança em muitas pessoas. E isso ele percebia, de modo que havia um incômodo muito grande. Ele solicitou um filósofo que o acompanhasse no cotidiano, para que pudesse observá-lo, para que pudesse perceber quando é que ele estava em contato e quando é que ele se descontrolava. Mas ele, ao final do dia, quando ele ia conversar com o filósofo, ele reconhecia ele mesmo que, por mais que ele se contesse, em alguns momentos ele ainda era rude, ele ainda era sincero demais, né, de uma certa forma, com rudeza. E aí o filósofo disse: poderoso Senhor, tenha paciência, continue trabalhando no aprimoramento das próprias manifestações. E aí é bem interessante que ele diz assim: a expressão serena e sábia demanda tempo para ser devidamente consolidada. Ou seja, o que ele disse é que precisa de uma construção, não é? Às vezes as pessoas dizem: ah, mas fulano é tão paciente. Ah, parece que ele já nasceu paciente. Na verdade, é uma construção dessa ou de outras experiências, de outras vidas, mas é uma construção para que chegue a esse nível de paciência, de tolerância, de manifestação, digamos assim, asserenada, com o coração asserenado, e principalmente nas diversas circunstâncias que a gente passa na vida. Então, e aí ele continuou: quem alcança a ciência de falar pode conviver com anjos. Veja que expressão bonita, bem colocada, né? Quem alcança essa ciência de falar, e até a ciência da paz, porque a paciência é a ciência de pacificar o coração. Então ele dizia assim: porque a palavra é sem dúvida a continuação de nós mesmos. Então, por vezes, a gente não percebe isso, né? O quanto é importante a gente dosar, a gente pensar naquilo que a gente vai falar, porque isso denota uma continuação de nós mesmos. É uma identificação, é uma forma da gente poder estar pensando. Por isso até que se pensa muito num curso de escutatória mais do que oratória, né? No nosso dia a dia, para a gente ter esse cuidado. Claro, os microfones estão abertos, assim, hoje as pessoas têm o poder de se expressar de uma forma muito ampla, principalmente no mundo de hoje, mas como é que está sendo utilizada? Porque a gente falou aqui em palavra falada, mas a palavra escrita. Então, veja como ele diz que é importante essa ciência de poder se expressar com cuidado, porque aí você pode até conversar. Quando ele fala conversar com anjos, veja como a gente chega a uma elevação quando a gente trabalha
esse dom da comunicação. Então, ele continuou, né, acompanhando o filósofo, mas ele, quando continuou com aquela atitude ainda brusca, apesar de ter amenizado o discurso, em alguns momentos ele já agia diferente, mas ele ficou em desespero, porque não conseguia, de fato, a transformação a qual ele desejava. Uma transformação, digamos assim, brusca, que fizesse com que ele tivesse uma atitude em todos os momentos. Então, ele começou a ficar, o soberano, né, o rei, em rigoroso silêncio. E isso começou a prejudicar os negócios do reino. E aí houve a advertência do filósofo. Soberano, a tua atitude, a vossa atitude está prejudicando os vossos compromissos, denota, por vezes, um desprezo aos compromissos. Então, houve essa advertência. Então, e aí a gente lembra, fazendo um paralelo com o nosso dia a dia, como muitas vezes a gente, no afã de nos transformarmos, a gente às vezes quer ser rigoroso e vai calar. Não, porque o diálogo é algo muito importante no nosso dia a dia. Então, é claro que com a gente pedir inspiração ao alto, às vezes é melhor realmente calar. E aí a gente vai sentir, por isso que a oração ela nos conecta para a gente sentir se é o momento de calar ou se é o momento de dialogar, mas não ao ponto de criar um silêncio. Imagina, hoje a gente tem a pandemia aí, a gente está sendo convidado a ter uma convivência nos momentos mais rígidos da pandemia, mais ainda, mas ainda temos esse convite à convivência, principalmente daqueles que a gente tem, faz parte do nosso laboratório, que são os nossos familiares. Imagina se a gente calar. Porque eu não aguento mais certas situações, vou calar completamente. Então, às vezes, com uma omissão. Então, veja que a advertência do filósofo é importante para a gente perceber que não é esse extremo, porque o soberano, nessa forma de rigidez, estava prejudicando e trazendo um distanciamento com o povo e quebrando aquilo que ele tinha, digamos assim, de mais puro, de mais sublime, que era toda aquela sua sabedoria, aquela forma de lidar. Então, ele tentou voltar, né, àquela comunicação, mas ele caía mais uma vez, e o aconselhamento do filósofo sempre estava ali presente, mostrando a ele que havia progressos no seu diálogo, mas que ele tivesse paciência, sempre ele trazendo aquela serenidade para o coração do rei, mas o rei já, digamos assim, angustiado, ansioso, não se conteve e exonerou o filósofo das funções e resolveu determinar que 2 emissários do reino fossem buscar, dentro das suas terras, algum homem que fosse incapaz de se irritar. Né? Então, ele queria entrar em contato com o homem mais equilibrado de suas terras. Os emissários, cumprindo a ordem do rei, começou a observar, né, as pessoas fazendo aquela caminhada e sentia dificuldade, porque percebia algumas pessoas que eram ponderadas na vida pública, mas era colérico no lar. E por vezes a gente percebe isso, pessoas que são ponderadíssimas, serenas. Aliás, eu acho que isso claro que existem os extremos, as pessoas que são muito exageradas no ambiente doméstico, que é onde a gente tem mais intimidade. Então, às vezes, a gente abusa dessa intimidade. Mas tem pessoas que são extremos, né? A gente pode perceber aí na violência doméstica pessoas que estão acima de qualquer suspeita, mas que são capazes de violências, né? São tiranos do lar. Então, foi isso que eles observaram. Pessoas que eram ponderadas na vida pública eram coléricas. Alguns eram até mais, digamos assim, calmos com a família, né? Sabiam ter um trato com os familiares, mas na vida pública era um terror. Então, estava difícil aquela busca, né? De encontrar alguém que não se irritasse. 30 dias depois, descobriram jubilosos um homem que nunca se exasperava. Seguiam em toda parte. Nunca falava alto,
mantinha um silêncio comovedor no domicílio, na via pública também, ninguém via ele bater boca com ninguém, aquela pessoa sempre. 4 semanas ele foi examinado. Ao decorrer de 4 semanas, os súditos, os emissários, foram levar a boa nova para o rei, né? E ele ficou entusiasmado e reuniu os seus assessores, os seus consultores, os seus súditos para prestar homenagem àquele homem encantador, o qual tinha descoberto e queria servir de exemplo para o rei. E aí ele foi levado ao ambiente, todos estavam esperando, e quando o rei dirigiu a palavra, esperando encontrar um anjo em corpo de carne, verificou com assombro que o incapaz de irritar-se era mudo. Então, daí a se explicar o fato de, né, porventura... Isso não quer dizer, gente, que não tem. É claro que no nível evolutivo aqui da Terra, a gente pode dizer que praticamente os bons, apenas os missionários, né? A gente tem grandes exemplos de pessoas missionárias que são exceções, aqueles conhecidos aqui do nosso planeta, como um Gandhi, né, que foi capaz de revolucionar com paz, um Mandela, um Chico, e o grande exemplo que a gente vai falar daqui a pouco, que é Jesus, o grande mestre, que era o príncipe da paz. Mas, com exceção, tirando a grande maioria de nós, então, ele, o poderoso, o rei, né, o soberano, resolveu chamar o filósofo e resignou-se a ter paciência consigo mesmo, a fim de conquistar, pouco a pouco, aquela virtude. Então, com isso, a gente vê que a gente precisa começar a paciência, essa serenidade por nós mesmos. Então, Jesus, que foi o grande príncipe da paz, ele disse lá em João, capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a minha paz vos dou, mas eu não vos-la dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz que o mundo tanto propaga não tem estabilidade, pode romper-se a qualquer momento. As pessoas muitas vezes cultivam uma certa paz, mas quando vem uma adversidade, acabou. Tá tudo muito bem, confio em Deus, eu olho meu coração, mas aí vem uma adversidade, né? O que não devia nos surpreender, porque estamos numa escola, então vamos sempre estar sendo desafiados, seja com relação a um problema econômico, seja com relação a um problema familiar, um problema de saúde, porque a escola, que é um aprendizado, vai sempre tá nos impulsionando ao aprendizado. Então, ele diz assim, essa paz que Jesus traz, ela é de caráter absoluto. Porque Jesus se estabelecia, mostrava a paz, aquela paz realmente pacificadora, né? A pacificação absoluta, onde você domina o ambiente exterior, mesmo sem dizer uma palavra. Então, não é, quando a gente vai construindo e chega a um ponto que a pacificação está dentro de nós, nenhuma movimentação exterior é capaz de desequilibrar. Claro que essa é uma construção diária, é uma construção do cotidiano, para que a gente possa avançar. Então, essa pacificação de pensamento, de palavras e de ações. Então, é a busca por todos os gestos, todos os atos. E aí a gente lembra o anseio que Paulo tinha da conquista da paz. Emmanuel já dizia, felicidade verdadeira em tudo significa paz em nós. Então, e aí eu lembro também de uma passagem, a gente lembrando de Jesus, que gosta muito de contar história, né? Essas histórias, elas aquecem o nosso coração. E Jesus também tem uma passagem belíssima, mostrando essa necessidade de pacificar o nosso coração, lá no item do livro Luz Acima, que conta também histórias, que é intitulado Os Maiores Inimigos. Quando Pedro perguntou, Senhor, como saberei onde vivem os nossos maiores inimigos? Quero combatê-los, a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. E Jesus responde nesse momento, olhos de ver e ouvidos de ouvir. É preciso que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, em pouco tempo, a gente pode ter inesquecíveis lições.
E nesse momento ele começa a caminhar com Pedro, quando, de repente, percebe-se alguém escondido ali nas folhagens e Pedro imagina que é um fariseu que estava querendo atacá-lo fisicamente, inclusive diziam até que ele queria matá-lo. Então ele começa, né, a dizer vários impropérios contra ele, né, porque sumiu aquele medo nele. E aí o mestre olha para ele e diz: Pedro, o medo é adversário terrível. Na verdade, nem era um fariseu, era o André, o irmão dele, que estava ali brincando com ele, né? Não era nem o fariseu, mas ele, na hora, ele já age com medo, mas, de uma certa forma, agindo com agressão. E aí eles continuam a caminhada, vai passando o levita, lendo algumas passagens da Torá, e dirige a palavra para Pedro de forma desrespeitosa. E aí ele começa a discutir com ele, reagir, né? E aí Jesus pergunta: Pedro, qual é a primeira obrigação que a gente tem diante dos ensinamentos da Boa Nova? Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo. Então por que tu está agindo com cólera? A cólera é um perseguidor cruel. E aí continua a caminhada. Mais na frente, chega um amigo de Pedro e conta que um leproso curado por Jesus acusava o Messias de falsas alegações. E aí ele começa a dizer um monte de coisa, que ele é um ingrato, que ele deveria voltar a ficar leproso, e aí um monte de coisa. E aí Jesus disse: quantas vezes, Pedro, a gente precisa perdoar? E aí ele responde, né, 70 vezes 7. Então, para que essa dureza? A dureza é um carrasco da alma. E em seguida, ele fala também, ele encontra um romano sendo carregado, e essa caminhada dele vai seguindo, e eles encontram um romano sendo carregado por escravos, um romano semi-paralítico. E aí o romano olha com ironia, né, começa a olhar para ele de um desdém, porque ele era um homem rico, um romano, vaidoso, e aí ele diz assim: como eu queria curar, Pedro diz, né, como eu queria curá-lo para dobrar o coração dele e fazer com que ele perceba o monte de pecado que ele tem. E aí Jesus diz: olha, Pedro, a vaidade é um verdugo sutil. Em seguida, ele vai também caminhando, e aí mais um acontecimento que Jesus adverte, quando eles percebem várias pessoas conhecidas de Pedro comentando sobre um dos imperadores, né, da época. E aí falando de desmandos da corte, criticando, né? E Pedro entrou na conversa, já começou a poda verbalística, com impiedosas incriminações. Quando ele terminou de falar, Jesus disse: Pedro, tu falasses com tanta desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse privado intimamente. Porque às vezes acontece isso, as pessoas falam tanto, né? Parece que convive com ele. Tu conviveste com ele, Pedro? Aí ele disse: não, Senhor. Aí ele disse: olha, a maledicência é um algoz terrível. Ao final, Jesus diz assim: em uma hora, Pedro, tu tivesses vários adversários. O medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. Então, veja que o quanto é importante trabalhar. Agora, claro, a pacificação, que a gente falou em serenidade e paciência. Então, quando a gente fala em paciência, serenidade, que começa dentro de nós, para que a gente possa, daí, poder resplandecer também nas nossas relações, fala também da necessidade, né, da espera. Porque, primeiro, a paciência denota serenidade e ação, né? Mas também, depois que há a nossa atividade em busca, né, de que haja algum resultado, é preciso que a gente espere. A gente não pode ficar apenas esperando, porque muitas vezes essa serenidade significa passividade, acomodação. E aí a gente pode lembrar, Paulo, em busca muito dessa paz, tem uma mensagem lá de Abigail, que inclusive nos momentos mais difíceis da passagem de Paulo, ele, ansioso de aproveitar os instantes felizes que ele desfrutava, desejando perpetuar o encontro que ele teve com Abigail, já espiritualmente falando, e Estevão,
desejando perpetuar aquele encontro, perguntou o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo. E a resposta não se fez esperar. Ama, quem não lembra daquelas mensagens, ama, e aí ele diz, e a nova pergunta de Saulo, como proceder de modo a enriquecer a virtude divina? Trabalha, porque não adianta a gente apenas amar e ficar de braços cruzados, porque aí, diante dessa serenidade, a serenar o nosso coração, muitas pessoas entendem, eu tenho paciência, eu estou esperando que Deus resolva. Olha, eu já entreguei tudo a Deus. Quando Deus nos inspira a espiritualidade superior, todos nós temos nosso guia espiritual, a gente tem que asserenar o nosso coração, em pensamentos, em atos, em palavras, né, procurando pacificarmos, mas pedindo inspiração para que a gente possa agir. Então, é muito bonito quando Abigail fala do amor, fala do trabalho, claro, e depois do trabalho feito, o que é que Abigail diz? Quando ele diz assim, Saulo pergunta, que providência adotar contra o desânimo destruidor? Porque, por vezes, quando há, né, serenamos nosso coração, e aí buscamos e trabalhamos para que as coisas possam acontecer, às vezes não acontece. Porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então, por isso que ele diz, às vezes vem aquele desânimo destruidor. E ela diz, espera. Então, essa espera, que também a gente pode, aí é que esse trabalho da paciência, além do acerenar o coração, é de entender que a espera, depois das ações feitas, depois do trabalho executado, claro, pedindo inspiração a Deus, qual a atividade que deve ser executada, da melhor forma, no melhor tempo. E aí, é claro que aí a gente envolve a fé humana, né? A fé nos nossos propósitos, e a entrega da fé no Criador. É lógico que aí eu não posso deixar de concluir de que as palavras de Abigail são 4 palavras lindas, que é ama, trabalha, espera e perdoa, porque o perdão aí faz parte. A espera, muitas vezes, também faz parte desse processo do perdoar, né? Porque às vezes a gente precisa ter uma paciência de trabalhar dentro do nosso coração para que ele surja, mas ele vai surgir. Então, até porque Paulo pergunta, como conciliar as grandiosas lições do evangelho com a indiferença dos homens? E aí ele diz, ela conclui falando exatamente do perdão. Aí eu gosto muito de fazer esse paralelo, acho muito bonito, quando a gente faz. O próprio Emmanuel já nos convida para que a gente possa aprender com a natureza. A nossa impaciência, ela desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Lá no livro de Hamed, psicografado por Francisco dos Santos Neto, As Dores da Alma, ele diz exatamente isso, né? Que atos e atitudes podem mudar o nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Então, por vezes, quantas pessoas se desesperam quando a solução está tão próxima. Eu até citei isso, porque do livro Memória de Suicida mostra isso, vários exemplos de que as pessoas se precipitam, se desesperam, quando a solução está ali bem adiante. E surpreendente, quanto a gente deve deixar o Criador nos surpreender. Porque quantas vezes na nossa vida a gente é surpreendido com tantas situações que parecem sem nenhuma solução, parecem fechadas, bloqueadas de qualquer encaminhamento, e aparece a solução. Então, a natureza nos mostra isso. Porque a natureza, ela tem o seu tempo. A gente pode perceber, por exemplo, quem gosta da natureza e observa como é o caminhar dela, sabe, você planta aqui e tem o tempo dela. Tanto que dentro das inúmeras espécies, por exemplo, de plantas, a gente vai ver que cada uma tem seu tempo. Se a gente vai plantar, por exemplo, uma alface, você planta hoje, daqui a uma semana você pode colher o alface. Mas com relação a outros tipos de plantações, a gente tem um tempo maior, alguns vão ter um tempo curto, outros um tempo mediano, e alguns têm um tempo muito grande.
né? É aquela passagem, por exemplo, das pessoas, quem planta tâmaras que passa às vezes muito, por exemplo, também as oliveiras, quem vai lá, por exemplo, na Europa, que tem muito mais aqui, até do que aqui, sabe o quanto tempo demora para que uma oliveira, né, dê os seus frutos, mas tudo está dentro, e o agricultor sabe trabalhar muito isso, né, essa paciência de lidar. Então, André Luiz, num dos seus livros, o Guia Espiritual, Os Benfeitores, dizia André Luiz, espera e passa. Porque até para ajudar, às vezes a gente fica naquela ânsia, às vezes até no trabalho no bem, a gente trabalha, planta os frutos, fica aguardando que haja uma modificação tão grande. Tanto que ele dizia, olha, se ficar aguardando o fruto, perde o equilíbrio. Porque como cada pessoa tem seu tempo, às vezes o fruto, agora a semente fica. Isso a gente pode perceber, e é tão importante a gente perceber as sementes. Recentemente eu estava conversando até com uma pessoa que faz parte do estudo nosso, e ele dizendo isso, que ele tem vários filhos, ele dizendo, até eu lembrei que isso acontece também, acho que com todos nós, o quanto é importante a gente semear junto com a nossa família. Então, nós que temos filhos, crianças e adolescentes, a gente fica às vezes ansioso, porque será que o filho ou o adolescente que tem uma resistência no relacionamento com Deus, as sementes estão sendo lançadas. E mais na frente a gente vê os próprios filhos comentando isso, embora às vezes eles tenham uma certa resistência. Diz que não quer, que não... eu lembro de algumas falas de alguns adolescentes, eu acho que não estou nem na época de ter religião, porque não estou na época não, talvez quando eu for adulto, né? Está muito cedo. Então... Mas aí as sementes que você vai lançando do exemplo, da palavra, vai se enraizando, vai jogando as sementes. E ele conversando sobre isso, num debate, no estudo, eu tive essa sensação também, que é assim. E às vezes a gente fica resistente, eu acho que não vale a pena, mas é porque a gente quer que seja logo. E às vezes também a gente se irrita, e não está certo a gente se irritar. A gente tem que ir com calma, com parcimônia. Até porque se a gente se irrita, a gente não vai servir de exemplo. O maior exemplo, Chico dizia isso, que as pessoas leem o evangelho em mim. Ou seja, nas atitudes do dia a dia. Claro que eu estou falando aqui um exemplo, digamos assim, bem grandioso, bem luminoso, mas é claro que a gente pode, paulatinamente, ir seguindo os passos de um Chico, de Jesus, porque as pessoas estão muito acostumadas a endeusar, a idolatrar. E o que a gente deve fazer, claro, admirar, idolatrar, mas seguir os passos. Porque sim, é possível. Então, o manso, e entender, quando Jesus falou, nas bem-aventuranças, ele já nos lembrava. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Porque a gente tem que entender que esse processo de evolução nossa, os violentos é que estão, digamos assim, por quê? Porque o estágio evolutivo muitas vezes aplaude, ainda a humanidade está nesse estágio ou não. As pessoas que são aplaudidas ainda no nosso mundo são os homens de bem, os homens que têm virtudes, ou são os homens ricos. Naquele livro, no capítulo do Sede Perfeitos, há um comentário exatamente sobre isso, dos espíritos superiores, de que quando chega uma pessoa de cargos importantes ou de grande soma de dinheiro, que tem um certo exponencial, são recebidos, às vezes muitas vezes chega uma pessoa ali que não tem nenhuma referência no mundo, né? Assim, não são, e são pessoas altamente iluminadas, estão no anonimato, mas são verdadeiros homens de bem. Então, o manso não é fraco, é o forte que aprendeu que tudo tem um tempo. E olha para o alto. Porque quando a gente olha para o alto, é bem interessante, no Evangelho também diz isso, né? Olhai para o alto. Quando a gente olha para o alto, a gente às vezes foca muito no problema. Por isso que a gente perde a paciência. É como se você olhasse para baixo, ficasse olhando. Preste atenção, fica andando, olhando só para uma pedra que tem embaixo. Pega olhando. Daqui a pouco essa pedra está do tamanho do mundo. Assim, está enorme. Porque você só está enxergando ela. Então, o Evangelho nos traz essa possibilidade, porque a gente começa a se conectar com o alto, a gente começa a ver
que o problema existe, a gente tem que enfrentá-lo, porque por vezes a gente nem quer enfrentar o problema, tem que deixar que alguém enfrente por nós. O problema é quando a gente deveria enfrentá-lo e pedir forças à espiritualidade, ao guia espiritual, ao grande mestre Jesus, para que a gente possa lidar com ela da forma mais pacífica, com esperança, com movimentação, com paciência. Porque depois que tudo está feito, dentro das nossas possibilidades, aí a gente tem que entregar, para que as coisas aconteçam no tempo que é devido. Claro, não confundindo nunca paciência com inércia, com acomodação. Que alguém faça por nós o que nos cabe. Porque aí não há o aprendizado. Vai gerar muitas vezes até, que a gente não retrograda, mas a gente estaciona. Então, por vezes, o estacionamento que acontece, muitos de nós, claro que agora a gente está tendo um impulso aí de progresso, nesse convite que a gente está tendo, essa grande reflexão de desertificar-nos, de olhar para nós mesmos, criando essa serenidade no nosso coração. Claro que é um convite, mas todos nós estamos aproveitando. É claro que isso não quer dizer, e aí se a gente para pensar, olha, eu acho que não estou não, porque de vez em quando... Gente, se é de vez em quando, o importante é a gente observar que acontece quando acontece. Porque às vezes acontece e a gente nem percebe. Se a gente não está se percebendo, não está percebendo quando a gente está... Aí esse é o grande problema, porque nós não somos perfeitos. Então, veja que até a própria espiritualidade, os espíritos superiores possuem a necessária paciência de revelar certos ensinamentos na ocasião oportuna. Até isso, o próprio espiritismo, que traz também um acalento muito grande, e traz uma paciência. A gente tem que entender que nós temos que exercitar a paciência de uma forma muito mais robusta, porque a gente sabe que a vida futura não é algo, digamos assim, temerário, como esse conceito de vida futura era algo muito impalpável. Para nós, não, é algo palpável. Quando a gente tem a vida do mundo espiritual, quando a gente tem tantos e tantos depoimentos dos espíritos amigos que vêm para nos mostrar que a gente tem uma perspectiva de futuro, dá muito mais resignação, muito mais paciência para que a gente possa suportar os reveses da vida. Então, eles sabem que o processo de amadurecimento e crescimento humano é constante, mas gradual. A gente pode perceber isso lá na pergunta 801 e a 628 do Livro dos Espíritos, nos mostra isso. Então, é a gente ir em busca dessa paz, buscar a paz e seguir. Então, há muita gente que busca a paz, mas são raras as pessoas, porém, que tentam segui-la. Seguir de verdade. Então, a paz seria essa construção. A paz em nós, né, como a gente já falou anteriormente, não significa, não resulta de circunstâncias externas. Porque, por vezes, a pessoa pode dizer assim, não, olha, eu tenho construído, viu? Mas não dá. Porque no meu ambiente de trabalho, o tumulto é muito grande. Então a circunstância externa. Se a gente constrói a paz, nós podemos mobilizar para que a gente possa influir nessa conturbação que existe e construída a paz em nós, a gente influenciar para modificar e iluminar aquele ambiente. Seja no lar, seja no trânsito, que aliás é uma coisa que tira muito. Eu confesso a vocês que era algo que me mobilizava muito, mas eu tenho trabalhado isso. Às vezes, embora eu nunca discuti com ninguém em trânsito, graças a isso, aí eu era, digamos assim, pacificada na boca, não, mas no ímpeto de reclamar, mas por outro ainda tem um pouquinho, mas já trabalhei bastante. E o trânsito é algo que nos convoca, mas imagina, engraçado, gente, eu vou dizer aqui uma coisa a você, eu tenho que trabalhar tanto que eu oro e eu posso dizer que quase 100% dá certo. Faço uma oração pelo amigo que está ali, né, tentando conturbar o trânsito e, vez por outra, eu acho que mais de 90%. Era bem melhor do que antes, quando eu não fazia a oração. Pode ter certeza disso, porque a gente emana energia. Então, a partir do momento que a gente emana essa energia de pacificação, então a gente consegue controlar o ambiente
em que a gente está. Então, seja num ambiente que também nos convoca muito, que a gente, por vezes, a gente tem muito mais paciência. Se a gente fosse lembrar até muitas vezes o convite da espiritualidade, a gente tentar fazer esse exercício, né, tratando os nossos entes como se fossem visitas, o nosso comportamento mudaria completamente, né? Então, essa construção de paz em nós, que não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade e consciência no dever cumprido. É o exercício, é a construção que tem que ser feito diariamente. Então, tudo gira em torno disso. O mundo não pode nos dar a paz. Antes de qualquer coisa, ela significa uma conquista interior. É o indivíduo que dá a paz ao mundo, construindo-a dentro do coração através do dever retamente cumprido. Então, é bem interessante a gente perceber, né, que a gente, ao ser um exemplo de paz, a gente abre porta para os outros serem pacientes, compassivos e graciosos, em vez de estar aborrecido com os altos e baixos da vida diária, até porque os altos e baixos fazem parte da vida. Então, a gente vai estar em momentos em que a gente vai estar em situações tranquilas e a gente vai ter momentos... E isso é uma constante nas nossas vidas. Então, a gente pode criar um ambiente que não há problemas em seguir o fluxo. E quanto mais calmo nós formos, mais fácil fica fazer os necessários ajustes às complicações e desafios que vão surgindo. Então, tirando também aquela ansiedade, porque às vezes a gente fica muito ansioso por as coisas que vão acontecer. É algo também muito do nosso cotidiano. Jesus já falava sobre isso. Por isso que não é à toa que Jesus era considerado um grande terapeuta, um grande psicólogo. Mesmo 2000 anos atrás, a gente sabe que a psicologia é uma ciência muito recente no nosso planeta, mas Jesus já mostrava a necessidade da gente não se olhar os lírios do campo, não se atente com o dia de amanhã, porque amanhã já tem os seus... Né? E com o dia de hoje, quer dizer, a gente não criar ansiedades. E aí Emmanuel vem no livro Pão Nosso, do item 8, quando ele fala em ansiedades, lá na carta 1ª de Pedro, capítulo 4, versículos 5 a 7, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mostrando exatamente que o Criador está cuidando da gente, claro, desde que o Criador, quando optou por nos criar simples e ignorantes, mas nos impulsionando. A gente não está à mercê aí, a gente está sendo orientado a nos instruir, a seguir o nosso caminho. Então a gente não tem que ficar ansioso. Quantas pessoas ficam naquela, vivendo o passado, em vez de investir no hoje, ficam ainda revivendo, como se fosse uma fotografia, tiram a fotografia e fica... com aquela lembrança do passado. Quantos relacionamentos que se cristalizam por conta do passado? E muitos também, muitas situações também por uma ansiedade com algo que vai acontecer, porventura acontecer. Quando a gente devia estar trabalhando agora no presente, porque as coisas elas vão acontecer desde que a gente se associe, que a gente se conecte, a gente vai ouvindo as mensagens que vão surgindo do alto, para que a gente possa caminhar. E aí, claro, essas mensagens, quando vão surgindo, a gente com paciência, com parcimônia, com tranquilidade, exercendo a serenidade do nosso coração. Claro, não nos inquietando. A história que a gente leu lá do soberano, do rei, que ficava ansioso, é exatamente você cristaliza, fica se sentindo culpado e não avança. Veja que Paulo exercitou isso de uma maneira maravilhosa. Ele não ficou se cristalizando no erro e teve paciência. Por vezes, ele até dizia assim, o mal que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu quero fazer, eu não faço, porque de vez por outra, ele como imperfeito, claro que ele teve um salto muito grande na sua evolução, porque investiu de uma forma
e se dedicou, renunciou com muita amorosidade, mas sabendo dos percalços que tinha e não desanimou, porque olha que vê a vida de Paulo estudar direitinho foi uma via crucis muito grande, né? Passou por vários naufrágios, apedrejamento e situações muito difíceis, mas que em nenhum momento ele desistiu, mas ele reconheceu, teve a humildade de reconhecer as suas imperfeições. Então, eu estou vendo aí, tem alguma pergunta? Estou já chegando ao finalzinho. Se tiver alguma Certo. colocação, estou vendo aí Não, pergunta. Pois não. Isso, pergunta não teve, mas teve alguns comentários aqui, tá certo? Eu vou adiantar que você já aproveita para fazer o seu fechamento. Pois Primeiro, não. teve algumas no Facebook aqui, várias pessoas fazendo sua saudação, né? Maria da Salete, que é lá do Grupo Espírito da Esperança, Alan Filho, que é meu filho, né? Tarcísio Primo, aqui da nossa casa, a nossa irmã Anne Gisseline, Um abraço para né? todos vocês. Obrigada pela Isso. participação, pelo carinho. Carlão, do Lado de Jesus, também Ô, dando seu Carlão, tudo de bom, Carlão. Um abraço. Josenildo também aqui da nossa casa. Seu E aqui Zenildo. no Instagram, e você participa aqui conosco, é Um trabalhador da abraço, casa. Josenildo. E aqui no Instagram teve alguns comentários, não foram perguntas, mas eu vou falar porque você pode aproveitar e fazer suas considerações finais. Né? Teve duas Fátimas. Teve uma primeira Fátima, a Salete está agradecendo aqui. Ok, Salete, obrigado Ô, também pela sua Salete, um participação. abraço, querida. Um Bom, aí a abraço. primeira Fátima, ela concordou com o comentário que você fez, que a gente tem que aguardar Deus nos surpreender, né? Porque ela disse que Isso. muitas vezes nós achamos que não existe uma saída. Ela fez esse comentário, mas ela concordou com Verdade, você. verdade. Né? Érica também, quando você desenvolveu, ela disse que essa construção é uma construção desafiadora, a Isso, paciência. muito, verdade, Né? Érica, muito desafiadora. E Mas é Eugênio aqui plenamente você. possível e a sensação que a gente tem e é o entender de que a gente precisa ver quais são os passos que a gente está dando, onde é que a gente está errando, é se autoanalisar. E eu acho que uma coisa muito importante é o planejamento, a gente planejar, para a gente ir se observando e quebrando essas arestas, onde é que a gente se sensibiliza mais. Se a gente for observando isso, eu acho que a gente vai construindo. Certo. E ela arremata dizendo, maravilhosa live. Tá? Está Obrigada, gostando. amiga. Né? Obrigada, querida. Pronto, aqui no Facebook acabou de colocar um comentário. Roberto Oliveira queria que entrasse noite adentro. Ele está gostando Ai, disso. Verinho. Ô, Robério, um abraço grande, querido. Pronto. E tivemos a outra Fátima, Fátima Rod. Ela diz, boa tarde, Gilca. Ótimo tema, esse abordado hoje por você. Parabéns. Ela diz, quem está comigo aqui é Vera, mãe de Fabinho. Ai, beijo Ela grande. Beijo ela é de grande nas duas. Palmares. Sim, beijo grande. Que bom, Vera. Beijo, tudo de bom. Quem foi a outra? Fátima? Foi Fátima. Sim, Fátima que... Fátima. Beijo lá do Violeta Gris. Beijo grande, Isso, Fátima Violeta Green. e Vera. Duas queridas. Um beijo grande. Pronto, e por fim tem aqui a Rossana Santiago mandando beijos aí para Ô, você. Rossana, Agora, beijo grande, querida. Saudade de você. Eu queria aproveitar o comentário aí de Robério. Eu sei que ele passou recentemente por uma situação, desencarne de um ente querido, e é até importante falar sobre isso, que até esse sentimento de paciência para lidar, que é aí o mais duro, né? Mas quando a gente tem a luz do espiritismo para nos mostrar que a gente precisa ter uma paciência de lidar com situações, a gente sabe que a gente vai ter um reencontro, mas lidar e entregar ao Criador diante de uma situação tão, principalmente quando nos surpreende, porque às vezes nos surpreende, um desencarne rápido, a gente teve agora com o Covid, ou com algumas situações que não foi o caso do Covid, com o ente querido de Robério, mas foi uma situação que aconteceu repentinamente, mas o quanto a gente pode fazer esse exercício, é um exercício da paciência, de entregar a Deus, de manter a fé firme e forte, porque Ele vai trazendo um alento que a gente precisa, esse exercício de acerenar o nosso coração, é um trabalho, é uma construção e é plenamente possível em todas as situações. Mesmo numa situação como essa, quando a gente é desafiado realmente, porque
A gente sabe que vai ter encontro, a gente sabe que a gente pode até se comunicar durante o sono. Interessante que Roberto teve essa oportunidade tão recentemente já de sonhar, de encontrar. Mas tudo isso ainda, para o nosso estágio evolutivo, ainda a gente tem saudade, a gente sente, a gente chora e é natural. Mas a gente precisa exercer com fortaleza essa confiança, porque Ele dá sempre a fortaleza que a gente precisa, a paciência que a gente precisa. Então, confiança no nosso Criador, no nosso Mestre Jesus, no nosso guia espiritual, porque é plenamente possível a gente construir isso todos os dias e pacificar o nosso coração. A gente quer, né, herdar essa terra, a gente quer herdar a terra regenerada. O mundo de regeneração está aí, as portas, a data limite não existe, é apenas uma perspectiva, mas nós é que devemos construir através dos nossos atos, todos nós. Então, essa construção ela é diária. Muitas vezes não é fácil, o que a Érica falou é verdade, é desafiante, mas sabemos que temos todas as forças com os nossos guias, com todos eles, né, com Jesus, para que a gente possa construir isso dentro de nós. Então, façamos por onde construí-la, né? Exercitando diariamente, pedindo inspiração, porque Ele sempre nos manda para a gente lidar com todas as situações do cotidiano. Ok, muito bem. Então, pessoal, a gente vai chegando aqui ao término da nossa live de hoje. A gente agradece a participação de todos que estiveram aqui com a gente. Eu gostaria de dar um pequeno aviso, é o seguinte: semana que vem nossa reunião será presencial. A palestra será com a nossa querida Dulcinea Ribeiro, que é lá do Grupo Espírita Gabriel Delane, e vai estar com a gente fazendo sua reflexão. Tá certo? Então, quem quiser participar com a gente, dá uma chegadinha. A gente fica aqui na Nova Caruaru, na Avenida Jangadeiro Juventus, pertinho da JCE, tá certo? E pronto, e outra coisa que a gente vai começar no outro, de hoje a 15, a live vai ser um pouquinho diferente. Quem vai fazer somos eu e Érica. A gente vai fazer uma live só de perguntas e respostas. E a gente vai fazer a experiência, vamos ver se funciona. Então, a gente vai tentar coletar as perguntas antecipadamente. Quem quiser, bota suas perguntas aí, a gente vai comentar lá no dia. Tentar fazer um formato diferente, já que a gente vai voltar para o presencial, né? Então, a gente está tentando outros formatos aí para continuar fazendo esse trabalho, inclusive com convidados como o Gil. Tá certo? Bom, Gil, Cláudio, muito obrigado mais uma vez por sua presença. É sempre um prazer grande receber. Sua amiga muito querida. Todo mundo da casa, todo mundo aqui na casa me quer muito bem. Ai, que bom, Alan. Recíproca é verdadeira. Um abraço grande. Um abraço a todos. Desculpa se eu não citei todo mundo, eu não vi todos, porque eu fico olhando para cá, para lá, então eu não citei todas as pessoas que estão ali, mas agradeço demais a presença de todos. Uma satisfação muito grande, foi maravilhosa a live. E espero que a gente se encontre presencialmente, virtualmente. Eu até sugiro, Alan, que a casa continue, porque virtualmente, claro, presencialmente é importante esse contato visual presencial, até porque está se voltando, né, com todas as restrições que foram retiradas, mas eu acho que a live também dá a oportunidade de pessoas de outros locais também poder dar continuidade. Eu não sei se você poderia lá no centro, poder transmitir enquanto está sendo, também. Não é? É interessante. Isso. Agradeço demais a participação. É outra possibilidade. Não é? Tá certo, é sim. Olha, e aqui no Facebook, Tarcísio também, olha. Obrigado pela orientação de orar pelos irmãos, mais apressadinho no trânsito. Isso, perfeito! Pode ter certeza que a receita dá certo, viu? Porque era algo que hoje eu faço sempre e foi uma receitinha assim que funciona mesmo. Sempre essa receita funciona, né? De oração, sempre. Né? Um abraço, Tarcísio. Fica a dica. Pronto, e o Roberto também, que ele agradece. Obrigado. Obrigada a você, Berinho. Grande satisfação, viu, tê-lo aqui conosco. Tá certo. Aqui no Instagram, Fátima Souza está agradecendo também. Gratidão, obrigado. Um abraço, Fátima. Beijo grande. Pronto, então, vamos encerrar. Gil, você poderia fazer a prece final? Claro, com toda satisfação. Tá, Jesus, nosso amado mestre, amigo de todas as horas, deixastes tantas lições para aquecer o nosso coração. Disseste: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que possamos exercitar no nosso coração a paciência, a resignação, o amor, a serenidade, para que possamos enfrentar as adversidades da vida
enfrentar com coragem, com amor, com resignação, nos amando, trabalhando para o nosso progresso no dia a dia. Obrigada por essa oportunidade, um abraço a todos, que Deus nos abençoe e ilumine a todos nós e todos aqueles que convivem conosco, que a paz esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Assim seja, graças a Deus. Ok. Gilca, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Pessoal, boa noite. Boa noite. Um abraço a todos.